Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Interfaces. Hoje eu estou aqui com um nutricionista esportivo, Arthur Oliveira. A gente vai falar sobre essas especificidades, então, de nutrição esportiva, qual é a diferença da nutrição geral, assim, convencional, em relação à nutrição esportiva, quem pode se beneficiar com essa especialidade e algumas curiosidades que a gente pode entender para aplicar na nossa prática. Então, Arthur, bem-vindo ao podcast Interfaces. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, quero agradecer ao Leonardo o convite. E acredito que hoje a gente vai bater um bate-papo bem legal aqui, tirar várias dúvidas e algumas curiosidades também sobre a nutrição esportiva, como a gente pode agregar na vida de cada um e algumas coisas bem específicas, assim, algumas dicas bem legais que a gente pode deixar. Maravilha. E, Arthur, então, pra gente começar, como é que foi a tua formação, cara, na nutrição de um modo geral, assim, carreira acadêmica na faculdade, como é que foi essa jornada aí? Cara, então, comecei na nutrição porque eu tive obesidade na infância, sobrepeso. Sim. Então, é algo que me perseguiu por bastante tempo. Hoje ainda tenho minhas dificuldades, mas a nutrição sempre me acompanhou de uma maneira negativa, porque eu não sabia me alimentar. Sim. E o fato todo típico mais gordinho, né, cara? Uhum. Tive, bullying pra caramba na escola. E eu agradeço porque se não fosse isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, o nutricionista que eu sou hoje. Eu consegui entender. Então, eu entrei na faculdade de nutrição. Durante toda a faculdade, eu já sabia que ia trabalhar com nutrição esportiva. Então, para mim, foi mais fácil, porque eu já sabia o meu caminho. Então, paralelo à faculdade, eu consegui estudar. Depois da faculdade, no final da faculdade ali, comecei uma pós-graduação. Sou pós-graduado em Bodybuilder Coach. Tem alguns cursos na área também, específicos da área de nutrição esportiva, hormônios, prescrição de fitoterápicos, nutrição biocomportamental, entre vários outros cursos que eu brinco que não dão ACOs, né? Uhum. Então, são aqueles cursos que são os melhores cursos que a gente pode fazer, são os cursos que não dão horas complementares, porque são muito bons, te entregam um conteúdo realmente que vai te agregar no teu dia a dia, né? Então, foi mais ou menos essa trajetória. Massa. Não, eu achei interessante o teu comentário aí de buscar já um interesse pela nutrição por conta do teu sofrimento pessoal, assim. Exatamente. Eu tive uma trajetória meio parecida, assim, na psicologia, porque sofria com ansiedade, também sofri bullying, também por conta de ser gordinho e tal, mas eu fui pra outra área, né? Fui buscar o entendimento. E eu tive uma experiência muito traumática, assim, na minha adolescência, que foi um tio que cometeu suicídio, enfim, foi até importante já a gente mencionar esse tema agora, Setembro Amarelo. Nesse setembro a gente faz a campanha da prevenção ao suicídio, né? E eu lembro até hoje, assim, do evento todo, assim, ele deixou áudio, deixou carta manuscrita, deixou um monte de coisa. E assim, a intimidade com o sofrimento humano, assim, esse contato que marcou, assim, minha jornada, me fez ter curiosidade para entender, assim, o que leva uma pessoa a entrar em profundo estado de sofrimento, como é que a pessoa, né, pode buscar ferramentas para se recuperar e para lidar com isso. Então eu vejo uma correlação, assim, nesse sentido. Com certeza. E o que a gente passa na infância, a gente vai levando pro resto da vida, né? Claro. E às vezes a gente consegue tirar um lado positivo disso, né? Que foi o que eu acabei fazendo com a nutrição ali, né? Sim. E isso me marcou bastante durante a infância. São diferentes os anos do que a gente passou, né? Na nossa época era diferente. Sim. Então era bullying raiz mesmo. Sim, e era isso. Tinha que aguentar. Então, mas foi um lado positivo. Consegui aproveitar bem isso. Assim, claro, né? Óbvio que a gente entende a importância de um cuidado para prevenir bullying hoje e tudo. Mas a gente não pode negar que, assim, a gente foi estimulado, a gente criou a resiliência, né? Com certeza. Hoje em dia é outra situação, né? Claro. A gente entende todo o cuidado que tem que ter. Sim, sim. Mas na época era o que tinha, né? Sim, então, sim. ou tu tirava um bom proveito, ou tu não tirava, né? Então, foi isso que acabou me motivando. Sinceramente, o começo não foi para cuidar das outras pessoas, e sim para cuidar de mim mesmo. Sim. E na consequência, eu consegui perceber que eu ia poder ajudar as outras pessoas de uma maneira muito melhor. E foi acontecendo, né? Aos pouquinhos. Sim. E foi indo. E de uma certa forma, eu acho que a gente buscar, assim, por um motivo pessoal, assim, onde tu tá implicado pessoalmente, é interessante por vários aspectos, assim. Um deles é que, bom, tu tem toda a motivação para entender profundamente, né? O que tá por trás disso, quais são as ferramentas que realmente funcionam. Como é que eu realmente posso tirar o melhor proveito disso? E aprendendo como aplicar aquilo na tua vida, bom, consequentemente, tu sabe orientar outras pessoas. Exato, e te desperta uma curiosidade quando tu vai fazer aquilo pra ti, né? Sim. Eu fiz diversas dietas a vida toda, né? Então eu fiz várias dietas malucas, eu comi frango com aipim 6 vezes por dia. Nossa! Eu não consigo nem ver na minha frente esse tipo de coisa. Então, como eu fiz muita coisa assim, eu fiz muita cagada, vamos falar assim, durante o meu processo, dos processos de emagrecimento, que eu passei por vários efeitos sanfonas. Então, eu consigo entender a queixa do paciente. Eu sei o que tu vai passar.
Eu ainda passo por esses problemas, eu ainda tenho os meus problemas com doces, então eu sei como tentar te ajudar da melhor maneira possível, né? Acho que a nutrição, ela tem que ser um pouco mais descomplicada, né? Hoje em dia a gente tem muito mito, muita coisa, então a gente consegue abranger de uma forma mais legal, porque eu consigo entender um pouco mais o paciente. Sim. Pô, já aproveitando para falar de programa de doce, então, como é que é isso aí, cara? Quais são os principais erros, assim, que tu acha que a pessoa deveria prevenir em relação a isso? Cara, relacionados ao doce, o erro mais comum é querer tirar o doce da dieta. Pelo menos eu vejo assim. Se tu gosta de doce, tu tem que ter doce. O teu paladar, ele vai mudando ao longo do processo. Mas no começo, se tu não tiver o doce, tu não vai conseguir manter o planejamento. Sim. Ninguém vira uma chave na cabeça, desliga e começa a seguir 100% do planejamento. A gente tem que ir aos poucos moldando aquele novo hábito. Tu sabe melhor que eu isso. Então, esse hábito tem que ser construído, esse doce tem que estar dentro do planejamento para que a gente consiga seguir ele. No meu planejamento pessoal, no começo, eu tinha de 7 refeições, 5 doces. Cara, 5 doces é muita refeição. Doces calculados ali. Claro. Um mingau, um whey com iogurte, uma crepioca com doce de leite. São coisas que, calculadas dentro do teu planejamento, tu consegue encaixar. Se tu não tiver isso, tu não vai manter a dieta. Então, eu acho que o erro mais comum é querer restringir tudo. Gosta de tomar um refrigerante? Cara, opta pelo 0 e vai tentando diminuir a frequência que tu vai ingerindo. Isso vale para as outras coisas, chocolate também. Quando tu faz uma restrição muito grande, tu não vai manter isso a longo prazo. Com certeza. Então, esse eu acho que é talvez o principal erro. Querer restringir tudo e vou mudar de vida e é isso, e daqui para frente eu vou seguir 100%. Não vai. Sim. Tá aí um paciente hipotético aí que o problema dele seja a pizza e o vinho. Tem que ter pizza e vinho. Eu como pizza, cara, toda sexta-feira. Sim. E muitas sextas tem vinho também. Mas qual é o equilíbrio? A quantidade tem que ser só na sexta-feira e depois tu volta pro teu planejamento. Claro. E em cima disso, tu tem que ter uma rotina de atividade física, de treino e cardio. Sem os dois, fica muito difícil manter o equilíbrio. Quanto mais tu treina, melhor a tua flexibilidade para comer. Perfeito. Então, a ideia é essa. Quanto mais tu treina, maior a flexibilidade, porque gera algumas adaptações ali no teu metabolismo favoráveis. Então, tu consegue ter como é que eu vou te dizer? Um 80-20 ali. Claro, que é uma regrinha que a gente consegue levar. Sim, e aí sim aquela coisa maluca da compensação também, né? Tipo, o cara pesou ali um dia, depois vai lá e fica super restrito. Exato. Eu não gosto de trabalhar com esse efeito compensatório. O paciente me pergunta às vezes: Arthur, se eu vou comer uma pizza e depois eu faço 2 horas de cardio? Não faz. Não restringe a tua dieta, não tenta fazer um jejum depois, né, de fazer uma extravagância. Volta pro teu planejamento, porque assim tu vai conseguir te manter dentro do plano. Quando tu começa a compensar, tu começa a entender que tu pode fazer isso sempre. Sim. E sempre não vai funcionar. O efeito de comer uma pizza não é igual a fazer um cardio. Essas calorias nunca vão ser iguais. Sim. Vai fazer um cardiozinho de 1 hora, tu vai gastar 300 calorias. Sim, não, e nada contra quem gosta de cardio, né, cara? Mas eu acho que... Chato pra caramba. Nossa, mas... Chato pra caramba. 2 horas de cardio, cara, sem chance, né? Sem chance. Fica entediante pra caramba. É importante, a gente tem que fazer, porque a gente é adulto. Claro. Mas é chato, eu concordo contigo. Sim. Eu tenho pavor de subir na esteira pós-treino. Mas eu subo. Porque a gente tem que fazer. Então... o objetivo tem que se sobressair essas coisas, né? Porque a gente já é adulto, né? Então, sim, exatamente. Mas mesmo assim, é difícil. Claro. Não, e tu me falando assim, me faz lembrar uma questão que eu trabalho não só na psicoterapia, mas independente da demanda que a pessoa traga, assim, eu entendo que a gente tem uma necessidade emocional mesmo da nossa personalidade, que é a necessidade de autodisciplina e autorresponsabilidade. Quando a gente é criança, essa disciplina ela é imposta pelo nosso cuidador. Então, beleza, a gente... né, conta com as ferramentas que ele tem, com o discernimento que o cuidador vai ter, mas a gente segue o limite que é estabelecido pelo pai, pela mãe. É o pai e a mãe que determinam o que tu vai comer, que horas tu vai dormir e tal. Até aí tudo bem. Quando tu vira adulto, é tu que tem que impor o teu próprio limite. Então tu tem que ser disciplinado e ter o discernimento, né, para saber o que é melhor para ti. Exatamente. Isso é o mais difícil, tá? Eu tenho problemas com pacientes para ter essa disciplina. Seja para fazer o cardio, seja para fazer o treino, seja para comer vegetais, que são muito importantes dentro do planejamento. As pessoas não querem comer. Pô, eu não gosto. Não gosta de nada? Cara, de nada fica complicado, né? Não come uma fruta e não come vegetal, tu vai ter que passar a comer. Esse é o tipo de coisa que a gente não consegue tirar. Tipo, dentro de um planejamento de emagrecimento, essas coisas são fundamentais ali. Já vamos deixar a dica, então. É uma coisa bem importante que a gente tem um alto consumo de frutas e vegetais. Tu já deve ter visto pela internet isso, todo mundo falando. O nutricionista vai falar isso, tem que comer fruta, tem que comer vegetal. O médico vai falar isso. Salada, tua mãe já falava isso quando tu era pequeno, tem que comer salada. E ela estava certa. Mas o que o pessoal não entende é que por trás de comer isso,
tu tem uma melhora da tua flexibilidade metabólica, que é a tua capacidade de queimar gordura e glicose. Então eu sempre falo para paciente dentro do consultório, se tu comer fruta e vegetal na quantidade adequada, tu vai melhorar o teu metabolismo e tu vai emagrecer mais rápido. Perfeito. Então isso acaba tocando mais o coração da pessoa e ela consegue entender. Sim. E realmente funciona, melhora a sensibilidade à insulina, aumenta a biogênese mitocondrial. Então essas coisas são importantes dentro do planejamento para que tu consiga ter um resultado maior. E isso vale para disciplina daí. No caso, né? Se tu não tem disciplina para fazer o básico, tu não vai chegar muito longe. Com certeza. Pô, e, cara, é difícil ter disciplina. É difícil. Sim. Eu entendo cada um. Provavelmente tu tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas. Sim. Mas tem coisas que a gente não consegue negociar tanto, assim. Então, dentro do planejamento, isso são uma delas, né? Sim, até uma coisa que eu trabalho, assim, com os meus pacientes é a gente... Obviamente, né? Todo mundo tem vários objetivos e a gente não consegue, muitas vezes, dar a devida atenção a todos eles ao mesmo tempo. Então, exatamente. Tu tem lá o objetivo de emagrecer, tu quer ganhar massa, tu quer escalar o teu negócio, tu quer trocar de carro, tu quer viajar. Então, tudo junto. Falta tempo, energia, dinheiro, recurso, falta, né? Tem que saber priorizar. E a nossa força de vontade, por assim dizer, do ponto de vista neurofisiológico, ela também é dependente, assim, ela tem uma capacidade limitada. Uhum. A gente não consegue ter o mesmo nível de autodisciplina, de força de vontade, de capacidade de manter aquela convicção às 24 horas do dia. Uhum. À medida que tu vai tomando decisões, até tem aquele termo, fadiga decisória, né? Que quando tu resolveu vários problemas naquele dia ali, tu resolveu o BO, automaticamente, ao final do dia, tu tá mais impaciente, tá intolerante, tu não quer saber de resolver problema, porque aquilo vai consumindo a tua energia. Então, se a pessoa sabe que ela já trabalha muitas vezes um trabalho muito intelectual, que requer muita demanda e tudo, eu sempre oriento que coisas que ela não pode errar, assim, no caso, por exemplo, o processo de emagrecimento, ela tem que ter uma rotina que fica automatizada, então que tu facilite aquele processo, né? Que tu tenha alimentos ali já preparados, organizados e tudo, para tu não ter o que te dá o trabalho de pensar sobre aquilo, né? Exatamente. É exatamente o que eu falo para o paciente. Previne o teu erro. Tu sabe que tu vai errar. 10 horas da noite, se tu chega em casa às 10 horas da noite, ou chega, sei lá, às 7 horas cansado do teu trabalho, da tua rotina, tu não vai fazer comida. Sim. Se tu não tem a comida pronta, tu não vai comer. Eu não como. Se eu não tiver a minha comida pronta, eu não vou fazer. Cara, eu não vou fazer um frango grelhado, eu não vou fazer uns vegetais, não vou cozinhar um arroz 9 horas da noite para comer, porque no outro dia eu tenho que acordar cedo de novo e fazer. Então tem que estar pronto. Sim. Então tu tem que prevenir o teu erro. Isso vale pro treino para quem não gosta de treinar. Se tu deixar pra ir no final do dia, tu não vai treinar. Sim. Se eu deixo pra ir no final do dia, eu próprio, que treino há mais de 11 anos, não vou, cara. No final do dia eu não vou. Eu tô morto, eu não consigo treinar bem. Prefiro ir de manhã cedo. Acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu vou ir treinar. Então tu já mata aqui no teu dia. Então é exatamente o que tu falou. Se tu deixa pro final do dia as coisas que a gente já tá cansado, cara, não vai querer fazer. Exatamente. Que é o difícil pra ti, pelo menos até tu pegar o hábito, criar o gosto. Sim. Então é exatamente isso, né? Claro, e eu percebi em mim, eu tava com acompanhamento nutricional ano passado, até metade desse ano, melhor dizendo, e eu lembro que eu comecei a errar mais assim, quando por coincidência, cara, chegava no mercado, não encontrava, sei lá, mamão de boa qualidade, o cara tinha que 2, 3 vezes na semana comprar um negócio, porque tu ia lá, tu tinha vários mamão, tudo já estragado ali, não podia aproveitar. Aí eu ia um dia, comprava só cenoura, daí o outro dia pra comprar brócolis, depois comprava mamão. Cara, quando tu vê, a rotina fica toda reduzida a isso, assim. Toda reduzida a passar no mercado. Exato. O mais simples, o que eu vejo dos pacientes, assim, o que eu pelo menos tento passar pra eles, te organiza pra fazer marmita num dia. Sim. Porque tu vai, pelo menos almoço e janta. A minha maneira de trabalhar não é aquela maneira que tu vai trabalhar com 6 refeições por dia com comida. Eu não gosto de trabalhar assim, a não ser que o paciente peça. Trabalha com lanches práticos ali que tu possa encaixar dentro da tua rotina. Então, se tu tiver essa organização de fazer isso no final de semana, tu consegue seguir melhor o planejamento, tu consegue ter um resultado melhor. E eu acho que isso é fundamental pra gente conseguir seguir. O meu papel como nutricionista é facilitar a tua vida. Eu vou montar a dieta para facilitar a tua vida. Eu acho que esse é o trabalho, né? Tu não vai fazer a dieta especificamente como eu quero, mas sim como tu pode fazer. Sim. Eu acho que isso é um grande diferencial para que tu consiga manter isso a longo prazo. Então eu vou sentar contigo para montar o teu planejamento e a gente tá ali na consulta e tu já vai sair da consulta com o planejamento pronto, porque eu já vou te perguntar, nesse horário fica legal tu fazer isso, nesse horário não fica? Se não, cara, tu não vai conseguir seguir. Exato. Se forem coisas da minha cabeça, só com tua anamnese ali, às vezes não é o suficiente, né? Sim. Então, assim, a gente consegue direcionar. Porque o hábito, né, assim, o que levou a pessoa ou a
ficar com sobrepeso, obesidade, ou daqui a pouco até um problema assim de uma resistência à insulina, diabetes, alguma coisa, não é só a falta de conhecimento. Pode ser parte da falta de conhecimento, mas tem ali também questões da rotina, tem a dificuldade de manter o hábito, tem a dificuldade de resistir ali a alguma tentação e tudo. E às vezes até a própria rotina da pessoa tá cheia de estresse, cheia de fator ali que pesa, né? Então, além da pessoa receber a informação que a gente estava falando agora, bom, vai aumentar o consumo de fruta, vai aumentar o consumo de vegetais ali, isso vai te ajudar em relação ao metabolismo. Mas além disso, o comportamento que a pessoa aprende, que é importante, tem que ser fácil de ser executado, né? Exatamente, não pode ser difícil. Se tu não tem essa facilidade, imagina que para te criar um novo hábito, e tu sabe tanto quanto eu, tu precisa de algo que seja fácil. Sim. Se tu tem um grau de dificuldade muito grande para criar esse hábito, tu não vai criar esse hábito. Sim. Tu tem que demandar muita energia para conseguir criar esse novo hábito. Então eu preciso facilitar a tua vida. Uma pessoa que está acostumada a comer lanche 4, 5 vezes por semana, se tu passa a comer 2, 3 castanhas de tarde, Imagina. vai seguir, cara. Não existe esse mundo. Sim. Então a gente tem que tentar equilibrar a balança. Se eu precisar prescrever para ti, cara, um pão com presunto, queijo e ovo de tarde, eu vou prescrever. Sim. Por mais que outros nutris falam, cara, embutido não presta. Eu concordo que não vai te fazer bem para a saúde. Mas se vai te trazer uma aderência melhor dentro do planejamento a longo prazo, pelo menos nessa reta inicial, eu vou prescrever para ti. Sim. E é interessante, isso me faz lembrar o que na dependência química se trabalha no conceito de redução de danos, assim, né? Eu, pessoalmente, não trabalho hoje com um paciente com diagnóstico de dependência química, né? Embora tenha, assim, conhecimento técnico e tudo. Mas, por exemplo, todo mundo sabe que fumar não faz bem, que beber não faz bem, outras substâncias e tal são tóxicas e tudo. Mas se o sujeito tem o diagnóstico de dependência química de uma substância que é ilícita, que tem um alto potencial de abuso, que é nocivo, que vai fazer mal para várias áreas da saúde, tá expondo a pessoa em contato com crime e tudo. Aí tu consegue estimular a abstinência dessa substância e, em troca, a pessoa aumenta o consumo de cigarro. É mais vantajoso. Infelizmente, ninguém vai fazer apologia a cigarro, dizer que isso é bom, que isso é desejável. Todo mundo sabe que não é bom. Mas é uma redução do dano. Então, Sim. é uma redução do dano e é temporária. Porque depois que tu consolida essa substituição, tu vai trabalhar a redução do cigarro também. Então, aquele paciente que, para ficar na abstinência de cocaína, por exemplo, ele teve que fumar um maço de cigarro por dia, não vai deixar ele fumando um maço de cigarro por dia a vida toda e romantizar isso. Exatamente. Vai estimular que ele diminua gradativamente até que de repente ele pare ou não. Alguns pacientes não vão conseguir parar 100%, mas ele começa a fumar ali 2, 3 cigarros por semana. Poxa, o dano disso comparado ao que ele estava antes é quase nulo. Então, assim... Com certeza, essa redução de danos é exatamente o que eu faço. Ontem eu ainda atendi um paciente aqui em Tramandaí e a nossa conversa era: quanto eu vou poder beber no final de semana? A gente tem um acordo. Sim. Então, tu vai beber uma Amstel Ultra que tem um pouco menos de caloria, tu vai beber uma cerveja, um destilado, tu vai beber alguma coisa assim, eu não vou pedir pra te parar. Tu não vai parar. Sim. Eu sei disso. Se eu disser pra ti, a partir de hoje tu não bebe mais, tu não vai seguir. Então, a gente tenta conter o dano. Indico opções mais com menos caloria para um processo de emagrecimento. Indico opções onde tu vai ter um prejuízo melhor. Se tu não fizer isso, tu não vai conseguir manter. Então, a gente sempre tem que tentar fazer essa contenção de danos. Eu acho isso bem importante. Claro. E é interessante, assim, a gente deixa claro para o paciente, né? Bom, a gente tem o conhecimento técnico, sabe o que é desejado, sabe o que é certo, estimula ele a fazer aquele comportamento, mas a gente respeita o processo, né? A gente sabe que a mudança de comportamento não é linear, que a mudança tem recaídas, que é complexo, que envolve fatores emocionais, que tem resistência, tudo. Então a gente aceita, né? Exatamente. Tu já sai da consulta sabendo que tu vai errar. Exato. E eu sei que tu vai errar. Eu estou esperando isso. Eu não estou esperando que tu faça 100% do planejamento. Sim. Então isso é importante. As pessoas têm que tirar aquela ideia de que se ela errar, acabou o mundo. Não, se ela errar, ela vai voltar de volta. Isso é importante que as pessoas tenham essa noção. Errou, volta pro plano, não compensa. É sempre o que eu falo direto no meu Instagram. Segunda-feira é o dia que tu tem que só voltar pro planejamento. Sim. Não tenta compensar em nada. Porque Sim, senão sim. tu fica nesse efeito compensatório que nem a gente acabou de falar. Então o erro já é previsível. Eu fiz um curso que se chamava Nutrição Biocomportamental. Era com um psicólogo. E ele me abriu muita mente para isso. Eu ainda estava na graduação quando eu estava fazendo o curso. E era um curso que falava exatamente isso. Se tu conseguir fazer de uma pessoa que está comendo lanche 4 vezes por semana, se ela diminuir para 2, se ela trocar a Coca-Cola que ela tomava normal com açúcar para uma 0, ela já vai emagrecer. Sim. E ela já vai ter um ganho de qualidade de vida absurda. Então, 50% de algo é melhor do que 100% de nada. Exatamente. Então, tu consegue ir progredindo assim, e eu vejo que isso é muito efetivo.
a gente vai progredindo 50, 60, 70. Quando tu chega no 80, o resultado é muito legal. Sim. Porque 80-20 dá para ter muito resultado. É a regra que eu vou levando para mim. 80-20, 90-20. Algumas épocas menos correria, porque isso... Adesão é um problema para todo mundo, inclusive para o nutricionista. O pessoal acha que eu não erro na dieta. Não, pelo contrário. Eu erro também na dieta. Mas o que faz a gente conseguir se manter um pouco melhor é levar isso por mais tempo. Fazendo isso há muito tempo já. Então, tu consegue te manter um pouco melhor. Mas fazendo esses efeitos, a gente consegue ter um bom resultado. Sim. Tem uma coisa também que eu considero que, assim... pena que eu não trouxe esse livro hoje aqui até, mas tem um livro do Greg McKell que é o Essencialismo. Ele fala sobre a disciplinada busca por menos até no livro. Então ele parte da seguinte premissa. Bom, a gente tem vários objetivos, tem várias tarefas, tem várias coisas que são importantes, mas poucas coisas são realmente essenciais, são indispensáveis, né? Tu conseguindo fazer elas, beleza. E aí ele apresenta nesse livro a noção do esforço mínimo viável. Ou seja, abaixo desse esforço mínimo viável, o esforço é inútil. Tu vai lá reduzir 15 calorias que tu ingere por dia. É inútil. É inútil. É inútil. Não vai mudar nada. Você tem que reduzir ali 200, 300, 500. Isso aí. Agora, tem um outro conceito também, que aí, pela terapia cognitivo-comportamental, eu entendo assim como é que o cérebro reage. Se por um lado tem um esforço que é o mínimo viável, tem o esforço que é o máximo tolerável. Ou seja, acima de um certo nível de estresse, o cérebro cria aversão à tarefa. Então, se por um lado o cérebro é responsivo ao prazer, ele consolida aquele hábito, ele depende da emoção positiva para tornar mais fácil aquele comportamento. Por outro lado, tudo que me gera desprazer, que me gera ansiedade, que me gera estresse, o cérebro memoriza aquele contexto como algo a ser evitado. Então, se a dieta é só estresse, para mim, eu não vou fazer. Exato. Ela tem que ser prazerosa também, tem que ser fácil. Esse é o ponto. A dieta tem que ser prazerosa. As pessoas não conseguem, às vezes, entender que tu vai passar na consulta e a tua dieta vai ser boa. Sim. Tu vai poder comer um doce de leite. Tu vai poder comer um pão francês, um pão de cacetinho. Cara, tu vai poder comer um pão com ovo. Isso vai ter dentro do planejamento. Se não for assim, tu não vai se conseguir manter. Eu canso de pegar protocolos de outros lugares, de outros profissionais, onde tu tem um planejamento totalmente restrito. Tu tem ali uma dieta que tu come comida o dia todo, ou, por exemplo, peguei uma ontem que tu tinha no café da manhã, eram 4 ovos, só os 4 ovos. O que tu vai fazer com 4 ovos? Só proteína. Proteína e gordura. Só proteína. Tipo, cara, fica um planejamento que não fica prazeroso de fazer. Tu vai comer e tu não tem opções. Então, se não for prazeroso, tu não consegue manter a longo prazo. E o segredo é manter a longo prazo. Sim. Conseguir fazer um pouco a mais cada dia, mas manter isso a longo prazo. Sim. Então, é totalmente isso que tu falou. Não, e a importância da gente ter o contato com alguém que entende, assim, da área para nos orientar, porque eu lembro, quando eu tava no acompanhamento com a Nath, até mando um abraço pra Nath, que foi minha nutricionista, eu lembro que ela passou, antes da academia, 2 colheres de doce de leite. Cara, achei muito bom aquilo e ela me explicou o quanto aquilo ajudava pro treino, sabe? Isso melhora a performance do teu treino e melhora a tua adesão também no planejamento, porque tu sabe naquele horário tu tem o teu docinho para comer. Sim. Então já vai ficar mais tranquilo. Canso de prescrever para meus pacientes pão com doce de leite ali pré-treino. Funciona. E vai te ajudar a te manter. Às vezes, cara, nem é tanto para melhorar a performance do treino, mas é mais para te deixar dentro do planejamento. Porque a gente, quando trabalha com planejamento esportivo, já podemos abordar um pouco disso, eu trabalho com níveis. Então, desde o público geral, que é o público que eu tenho que focar em fazer com que aquela pessoa siga o planejamento. Adesão. Preciso pensar na adesão dela. Eu preciso pensar no déficit calórico para emagrecer? Preciso. Mas se ela não tiver adesão, ela não tem déficit. Então, eu preciso focar muito na adesão. Diferente de trabalhar com um atleta, onde eu vou focar só na performance. Nesse paciente, eu foco na performance também, mas o ponto principal é a adesão ao planejamento. Quando tu vai trabalhar com o atleta e tu entrevistou o teu amigo, ele vai fazer 100% do plano. Sim. Eu vi que ele comentou de errar da pasta de amendoim. É exatamente isso. A gente vai errar muito pouco e tu vai saber que essa pessoa vai fazer todo o planejamento. Então, tu pode utilizar estratégias avançadas que são mais difíceis de ter adesão. Mas o outro público, não. O outro público é só um planejamento voltado mais para adesão, com um detalhe na performance. Então, são abordagens um pouco diferentes ali, né? Sim. É isso que é interessante, assim, até aproveitando para entender, assim, pra galera que é, de repente, leiga e tal. Imaginando o cenário lá, o cara é sedentário hoje, ele tá com sobrepeso, sedentário, e tem alguns hábitos errados, ele tá se alimentando de um jeito totalmente aleatório, assim. Qual é a diferença que teria em procurar um nutricionista esportivo comparado a um nutricionista geral, assim?
como é que seria a abordagem? Por que seria diferente? Cara, eu vou te falar da minha abordagem, né? Claro. O que eu posso te expressar. Eu vou fazer a tua anamnese, eu vou entender o teu problema e vou facilitar a tua vida. Eu não sei se a maioria das pessoas trabalham assim. Um ponto importante dentro do planejamento é que muita gente não gosta de pesar a comida. Parece chato, parece que tu fica regrado a fazer aquilo e é uma prisão. Mas é libertador quando tu pesa, porque tu pode comer mais. Esse é o segredo de pesar a comida. Quando o paciente pesa a comida, pesa um prato de meio-dia ou de jantar, é muita comida. Porque eu vou te prescrever uma quantidade. Todo mundo que é meu paciente, se está escutando, vai saber que eu deixo prescrito 200 gramas de vegetais, no mínimo. Eu não deixo salada à vontade. Tu vai comer no mínimo 200 gramas. 200 gramas é um pratão de comida. Sim. Então essa é a diferença. Pelo menos no meu trabalho, né? Eu vou focar em fazer com que essa pessoa tenha muita saciedade durante o dia dela. Então ela vai comer muito. Só que na quantidade correta dos alimentos corretos. Então são alimentos que têm um valor calórico mais baixo para que ela chegue no objetivo dela. Sim. Então eu vou balanceando isso. Essa é a diferença, assim. Quando tu vai para um nutricionista clínico, ele vai te dar uma orientação muito básica e muito superficial. Não sei se tu já teve esse tipo de contato, mas assim, tu vai pesar, tu tem o teu meio prato de salada, um bife de uma palma da mão e 2 colheres de sopa de arroz, 3 colheres de sopa. Cara, a colher de sopa pra ti não é a mesma pra mim. Tem diferença de medida. Uma colher de pasta de amendoim, imagina, tem 40 ou 20 gramas, é o dobro das calorias. Claro, imagina. Então, esse dentro do planejamento tu não consegue ajustar. Então, quando a gente direciona para essa parte de pesar e ser uma parte mais esportiva para controlar a quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, o rendimento da pessoa é melhor no treino, na vida, nas atividades do dia a dia, a disposição dela muda, porque tudo é mais direcionado. Sim. Então, é um trabalho bem diferenciado, assim. Sim, mas assim, quando a gente pensa em nutrição esportiva, ela não é só para aquele cara que é um atleta profissional, assim. Uma prática de esporte em geral já configura. Total, tu vai fazer a tua corrida ali, por exemplo, lá quem gosta de correr, vai fazer a tua corrida ali 3 vezes por semana de 5 quilômetros. Eu vou direcionar pro teu treino, eu vou fazer isso. Nossa. Tu vai tentar buscar um pouquinho mais de massa muscular ou emagrecimento dentro da academia, eu vou direcionar para isso. Porque são parâmetros totalmente diferentes da nutrição clínica. Por exemplo, proteína, na nutrição clínica é de 0,8 a 1,2 grama por quilo de peso. Isso é o que a gente vê na faculdade. É só passado isso, praticamente. Pelo menos a minha faculdade passou isso. E eu converso com outros pacientes que também cursam nutrição, tem alguns, e, cara, o conhecimento relacionado à nutrição esportiva é isso. Daí quando nutrição clínica, né? Quando tu passa para nutrição esportiva, os parâmetros são totalmente diferentes. 1,8 a 2,4, 2,5 gramas por quilo de peso de proteína. Se tu comer abaixo disso, tu não gera hipertrofia. Que eu falo pro paciente, perdeu tua proteína do dia, perdeu teu treino. Então, pô, tu te matou dentro da academia. Sim. E tu não comeu a tua janta e não comeu o teu café da tarde como deveria. Perdeu o teu treino. Nossa. Então, tu consegue trabalhar assim, sabe? Essa é a diferença ali desse tipo de atendimento, né? Sim. E tem diferença do atleta, como tu falou, que a gente vai usar estratégias mais avançadas. E tem diferença da pessoa comum, onde a gente vai buscar adesão. Mas também trabalhando com uma estratégia legal. Sim. Uma pergunta que, de repente, pra ti que é da área, pode parecer óbvio, assim, mas uma coisa que, de repente, pode ser interessante, né? Uma dúvida que outras pessoas tenham também. O cara tem aquela rotina corrida ali, ele trabalha várias horas por dia, fica ocupado, telefone, demanda e tudo, mas ele quer bater a quantidade de proteína. Ele pode comer grande parte dessa quantidade só numa refeição, tipo no almoço, o cara vai lá e come 400 gramas de carne. Cara, não, porque isso vale muito pra pessoa que faz jejum, né? Os estudos nos mostram que a gente tem que ter pelo menos 3 ou 4 refeições com proteína durante o teu dia para poder dividir e melhorar a tua síntese proteica. Entendi. 3 e 4 é legal. 5 não faz diferença. De 4 para 5 não muda, assim, em termos de absorção? Nada. Acima de 5 refeições com proteína não faz diferença. Acima de 4 ali, né? Abaixo de 3, tu perde aquele time. Porque assim, tu vai absorver a proteína toda. Só que tu não vai gerar síntese proteica para toda essa proteína. Pelo menos síntese proteica muscular, entendeu? Entendi. Então, tu tem um mínimo. A gente vai trabalhar com 3 refeições, por exemplo, por 0,53 grama de proteína por quilo de peso. E para 4 refeições, 0,4 grama de proteína por quilo de peso. Tem tudo um cálculo. Então, é bem basado isso dentro da ciência já. Então, a gente distribui assim. Sempre distribuo com meus pacientes, 3 ou 4 refeições. Normalmente 4. E não necessariamente, se tu for fazer mais refeições, tu vai precisar comer proteína em todas elas. Tá distribuído dentro desse esquema, né? A gente consegue manter ali. Entendi, mas é legal que ao longo do dia tu tenha
com um intervalo legal de uma refeição para outra, essa proteína distribuída. Essa proteína distribuída. E essa proteína pode ser o meio-dia e a janta, que normalmente eu peço para as pessoas jantarem comida, mais pelo aporte de vegetais, para ter bastante, pelo menos ali umas 400 gramas por dia, mas também para elas distribuírem a proteína. Quem não gosta de jantar comida, a gente pode jantar lanche? Pode. A gente consegue adaptar, não tem problema nenhum. Mas nas outras refeições a gente distribui com outras fontes. Não vai ficar comendo um frango com batata doce de tarde. Vai tomar um whey, vai comer um pão com ovo, vai comer uma crepioca, vai comer alguma coisa assim que seja prazerosa. E simples de fazer. Cara, tem que ser simples, senão a gente não consegue seguir. Sim. Tu tem tempo pra ficar 1 hora na cozinha pra fazer um bolinho pra comer de tarde? Nossa, sem chance. Eu não tenho. Mesmo que eu tivesse, eu não passaria. Exatamente, eu também não tenho. Sim. Então eu acho que isso é legal. Tu precisa ter umas refeições práticas ali pra fazer. Cara, 5 minutos, 10 minutos no máximo, estourando 10 minutos pra te fazer um lanche. Mais que isso, o relógio tá passando e o teu dia tá correndo e tu precisa trabalhar. Claro. Eu, pelo menos, lido com pessoas assim, que tem que trabalhar. Então, mesmo quem tem mais tempo, não gosta de perder muito tempo na cozinha. Salvo raras exceções. Imagina. E já não é um público que eu gosto muito de atender. Sim. Eu não sou o cara da receitinha. Do 1000 farinhas diferentes, disso, daquilo, mistura isso, mistura aquilo. Não, é o basicão, mas o basicão bom, sabe? Sim. É focado no objetivo. Focado no objetivo e na adesão ali. Sim, pô, legal. E eu vejo esses mitos, assim, a gente tava conversando até esses dias aqui em outro episódio também, sobre a questão de se basear em evidência científica, né? Claro, evidência científica é muito importante, só que o problema é que a metodologia através da qual se obteve aquela evidência determina a qualidade da evidência. Total. Então, quando a gente pega, por exemplo, o consumo de ovos. Durante um tempo, meu Deus, consumir ovos com frequência era risco de morte, assim. Exato. Não podia passar de um limite. E hoje, assim, em princípio, é uma excelente fonte de proteína, né? Sim, excelente fonte de proteína. Não tem esse limite, desde que esteja calculado dentro do teu dia ali. Pra te não extrapolar as gorduras por mais uma questão de caloria mesmo. Senão fica difícil ter um planejamento assim. Mas trabalhar com evidência científica é o ponto principal. Sim. E como tu falou, olhar a metodologia que esse estudo foi feito. Por exemplo, vou ter um estudo direcionado ali para o treinamento. Se esse estudo não controlou a comida, não controlou a quantidade de proteína, a dieta desse indivíduo, não é um estudo muito válido. Porque tu vai fazer lá 10 repetições de cadeira extensora, outro vai fazer outra coisa. Quando tu vai comparar, se tu não tem um controle dietético, essa pessoa, uma delas podia estar comendo menos, outra podia estar comendo mais, isso tudo interfere no estudo. Então, avaliar a metodologia científica é muito importante para a gente saber se o estudo é bom ou não. Sim. Então, não é só ter o artigo publicado que é bom, né? Exato. Então, tem que ter esse cuidado. Gera um pouco dessa questão, assim, né? E aí eu vejo que, dependendo da forma que é divulgado na internet, as pessoas, elas ficam com medo daquela comida. Tipo, eu ouvi alguém dizer lá, um doutor famoso lá que... Cara, isso é demais. Que o ovo... o ovo aumenta o risco de colesterol, então se o meu nutricionista prescreve ovo, eu já cancelo a consulta, né? Cara, parte da consulta hoje, dependendo dos pacientes que eu atendo, é quebrando mitos. De doutores da internet. Sim. Cara, é o cara que tá prescrevendo um shot para imunidade que não tem eficácia nenhuma. Deus, que bizarro. É pedindo pra pessoa tomar uma quantidade grande de glutamina com limão, com uma cúrcuma, com vinagre de maçã, de manhã em jejum. Sim. Cara, pra ela perder o esmalte do dente dela, porque já tem estudo mostrando isso. Então, Caraca. Tem várias coisas assim que tu passa na consulta tendo que quebrar esses mitos. E é um tempo ali teoricamente perdido, né? Que a gente poderia estar aproveitando de outra maneira para explicar outra parte do planejamento. Sim. Mas tem muito mito hoje na internet. Muito relacionado à dieta. E o risco da automedicação, por assim dizer. Total. O cara ouviu dizer que um determinado suplemento, para um público específico lá, ele promove um benefício. Mas aí o cara, ele só presume que ele faz parte desse público, vai lá e compra e deu, né? Exatamente. Tu vai conhecer o Venvance, hoje é moda, com o Ozempic, que é um medicamento para tratar a obesidade ali. Obesidade e diabetes, né? O princípio dele é a diabetes, mas também está sendo usado para obesidade. Hoje é regra ali, protocolozinho padrão. Tu vai usar o Ozempic e vai usar Venvance para te manter focado ali. Sim. Cara, isso é uma bomba, se não for direcionado da maneira correta. Sim. Quem é obeso tem que ter um acompanhamento totalmente diferente. Se tu não muda a tua cabeça, tu não consegue ter um resultado a longo prazo. Eu tenho vários pacientes que têm excelentes resultados. Entre eles, Lucas, ele é um paciente que perdeu mais de 50 quilos já,
sem absolutamente nada de medicação, nada de remédio, nada de nada. Só dieta, treino e cardio. Qual foi a diferença? Mudou o estilo de vida dele. Então, hoje ele gosta muito de treinar, faz o cardio dele regrado. Cara, eu tenho certeza que ele vai ser um case de muito sucesso, já é, porque ele mudou o estilo de vida. Sim. Então, se tu não faz essa mudança, tu não consegue ter um resultado. E a mentalidade tem que mudar também, né? Exatamente. Então, esse é um ponto mais importante. O que faz o pessoal buscar a Venvance para o emagrecimento, assim? Cara, porque te mantém focado sem fome. Sim. Entendi. O que tu usa o Ozempic ali, o que ele vai fazer? Vai te deixar enjoado o dia todo. Nossa. Com náusea. E daí tu vai utilizar o Venvance pra te poder ter vida, né? Senão tu não tem vida. Entendi. E daí é um protocolo padrão. Tem alguns médicos que prescrevem totalmente sem noção, porque, cara... Que bizarro. Quando tu tira o medicamento, o efeito rebote é muito grande. Total. Então, tu vai querer comer o mundo pela frente. Sim. Aí o paciente usa uma medicação dessa que tu deveria estar usando durante 1 ano, com acompanhamento nutricional, aprendendo a gostar do exercício físico, tendo uma vida mais saudável. Se tu usar assim, ele vai funcionar assim, mas é todo um acompanhamento diferente. Agora, se tu usa esse medicamento de maneira pontual, 2 meses para perder 5 quilos, tu vai ganhar 10 depois. Nossa. Pode ter certeza. Não, e o Venvance mesmo para quem tem indicação, assim, quem tem diagnóstico de TDAH, quem tem essa questão de foco e tudo, ele não é um medicamento livre de efeitos colaterais. Não. Ele tem toda uma questão. Todo um manejo, né? Sim. Tu sabe o manejo que tem que ter com o Venvance. Tem muita gente que usa para estudar, para fazer outras coisas. Claro. E isso é um baita de um problema, porque depois para te tirar, tu fica num buraco, né? Sim, não, já começa que assim... o cara tá tomando Venvance, vamos supor que ele tem a indicação e foi prescrito por um médico sério ali. Mas ele vai realmente tomar o cuidado para não misturar com álcool? Não. Já começa por aí, né? Já começa por aí. E risco, de repente, de taquicardia. Total, sim. Situação, né? É um medicamento muito potente, né? Isso vale para outros medicamentos que eram usados assim de maneira... seja para estudar, um concurseiro, uma pessoa que tá estudando. Então, cara, se tu não tem um direcionamento ali, se tu não sabe o que tu tá fazendo, vai dar problema. Eu vi um vídeo desses que viraliza na internet, o cara que misturou pré-treino com energético. Cara, parece que o cara até infartou, se não me engano. Sim, com certeza. Pessoal, isso é uma coisa legal de falar já. O pessoal não tem noção de que tomar cafeína numa dose alta pode te fazer. Sim. Tu pode ter um ataque cardíaco com cafeína, tranquilamente. Se tu errar a dose. Então tu vai lá tomar um pré-treino. Eu já vi muita gente tomando pré-treino com doses absurdas, sem ter a noção de quantas miligramas tem ali dentro. Cara, é muito prejudicial. Minha área, bodybuilder, morre mais de outras coisas, tipo... pré-treino, diurético, pré-treino não, né? Mas termogênico, potente, lógico que em outra classe, mas mais por isso do que por outros problemas. Então isso cara, é bem complicado. Tem vários casos de pessoas jovens que têm vários problemas porque, abusa de pré-treino, abusa disso, abusa daquilo, é complicado. Sim. Eu tomo cápsula de cafeína só, não tem mais nada, tipo aquelas taurina, coisa assim, não é aquele pré-treino composto assim, é só cafeína. E ainda assim, eu tomo ele antes do treino e muitas vezes naquele dia eu não tomo nem café. Sim. O dia todo, assim. Eu treino ali 8 da manhã, 9 da manhã, ele dá aquele pico de energia e aí, né, vou treinar, bebo bastante água, me alimento normal e tudo. Mas se eu tomar a cafeína de tarde, tem dias que eu não consigo dormir. Porque a cafeína tem ação de 8, 12 horas. Imagina. Então tu vai ter um problema pra dormir. Sim. Cara, dica, nunca passa depois do meio-dia. Senão tu vai ter problema pra dormir. E se tu prejudicar o teu sono, tu prejudicou todo o teu resultado, todo o teu ganho, todo o teu dia de trabalho no próximo dia. Tu sabe tanto quanto eu que o sono é extremamente importante. Total. Não, e pessoalmente, pra mim já prejudica o humor, foco. Sim, tudo. E daí fica um ciclo vicioso, né? No outro dia tu vai querer tomar mais porque tu tá cansado. Tu precisa, né? Tu precisa. A cafeína é um suplemento super seguro. Desde que tomado na quantidade adequada. Sim. Para uma pessoa normal ali, se tu usar a quantidade certa, tu não vai ter problema usando a cafeína. O pré-treino também não, se tu não abusar da dose. Então tu pode tomar o teu pré-treino de manhã, mesmo que ele tenha ali taurina, que é para melhorar um pouco mais o foco. Tem outros compostos, na maioria dos compostos não funcionam, tá? O que funciona mesmo é a cafeína. Sim. Taurina também dá um pouco de ajuda ali. Mas se tu tomar o pré-treino, tu não vai ter problema nenhum. Agora, quando tu acumula muita coisa, primeiro que tu perde o efeito, porque tu precisa cada vez mais aumentar a dose, porque o receptor satura. Então, tu tem uma saturação do receptor e tu precisa aumentar a dose. Uma dica pro pessoal também, que tá com esse problema, já tomando, 400 mg de cafeína, 420, já é uma dose alta. Sim. Bastante gente toma isso. E Caramba.
tu para de tomar umas 2 semanas ali. Sim. O receptor, ele volta a ficar, vamos falar, ativo ali, né? Não é esse o termo. Mas ele volta a funcionar melhor e tu consegue perceber o efeito com 200 mg de cafeína. Sim. É uma dica legal. Sim, não, eu vou te dizer, eu já fico com insônia com 200. Eu também. Eu sou muito sensível à cafeína. Cara. Muito sensível. Cara, e tem gente que toma café antes de dormir, né? Nossa, pois é. 4 horas da tarde, se eu tomar uma xicrinha de café, eu não consigo mais dormir. Exato. E eu, durante um tempo, eu tomava também, assim, ao longo do dia. Morava com os meus pais ali, era chimarrão no final do dia, às vezes e tal. E eu achava que eu dormia bem até. Mas aí, quando eu comecei com acompanhamento nutricional, a própria Nutri falou, olha só, então o café tá te prejudicando. Exatamente. De repente, vamos começar. E aí eu comecei a tomar a última dose de café, na maioria dos dias. Eu tomava no máximo 1 da tarde. E o pré-treino ali, a cápsula de cafeína é só de manhã. Então, assim, nossa, é outra qualidade de sono, cara. Tu se sente muito mais recuperado, tudo. Diferente, né? Porque tu pode até dormir, mas tu não fica com todas as fases do sono bem reguladas ali. Sim. Então tu perde a qualidade do teu sono, né? Isso a longo prazo é um baita de um problema. Dormir mal, cronicamente, desencadeia vários casos de doenças, né, cara? Sim, sim. Então não é legal. Claro. Entre elas até a questão cardiovascular, né? Total. Piora a sensibilidade à insulina. Então tu já começa a ter maior risco de ter um diabetes, de desenvolver também hipertensão. Tu vai aumentando a tua chance de desenvolver vários outros problemas, né? Sim. Dormir mal, e é um dos pontos importantes ali para quem quer praticar uma atividade física e para quem quer ter um desempenho. Tem que dormir bem. Sim. Se tu não dormir bem, cara, esquece. Esquece. Sim. E aqui, sem entrar no mérito de qual suplemento seria melhor, porque eu sei que para saber qual é melhor, só avaliando individualmente cada caso e tal, passando com um Nutri ali para fazer uma avaliação, né? Mas assim, qual é a diferença para quem tá pensando em performance de treino na academia? Qual é a diferença entre tomar creatina e cafeína? Cara, são 2 coisas diferentes mesmo. Cafeína diminui a percepção de esforço. Tu vai ficar mais ligado, mais ativo. Creatina vai melhorar a tua força, porque ela atua na tua ressíntese de ATP, para fazer a tua ressíntese de energia ali. Então tu vai conseguir executar um pouco mais de repetições com um pouco mais de força. Ela também estimula a hipertrofia direta e indiretamente. Indiretamente porque aumenta a tua carga no treino e diretamente por algumas vias ali que ela tem. Então essa seria a diferença bem básica. Creatina é o suplemento com o maior número de estudos no mundo. É o suplemento mais seguro que a gente tem. Cara, tem estudo com paciente fazendo diálise com creatina. Nossa, e tinha aquele mito, né, de que causa cálculo renal. Exatamente, não causa. É super seguro. Eu suplemento creatina com a minha avó de 84 anos, para evitar a sarcopenia dela. Olha só. Que é a perda de massa muscular. Que louco. E ajuda muito. Eu suplemento creatina desde um adolescente até um paciente já idoso, porque realmente funciona, é um suplemento muito bom. Cafeína vai melhorar então a força. Quem não pode tomar cafeína? Quem tem ansiedade. Sim. Vá, cara, dá uma piorada muito grande no quadro. Outros suplementos que são bons também, que, cara, são básicos ali, whey. Sim, que é uma excelente fonte de proteína, ele acaba valendo a pena. A maioria dos suplementos que tem no mercado não funcionam, tá? Então, glutamina, BCA, L-carnitina, essas coisas assim, cara, não tem eficácia nenhuma. Então é gastar dinheiro. Se a pessoa foca no orçamento dela para comprar uma creatina, uma cafeína, principalmente se ela treina de manhã, que nem é o teu caso, porque dá um gás ali, é melhor. Sim. Tu acorda mais disposto. E se tu investe num whey para facilitar a tua vida, já é um investimento legal. E o suplemento, ele não é uma substituição da tua alimentação, mas ele tá ali para te ajudar, né? Sim, então aquela sensação que eu tô mais forte, vamos dizer assim, quando eu tomo a cafeína, eu não tô literalmente mais forte, eu só me sinto menos cansado, é isso? Isso, tu tem uma tendência a diminuir a tua percepção de esforço. Tu vai fazer mais repetições, tua frequência cardíaca aumenta um pouco, né? Então tu dá um gás a mais. Sim. Não necessariamente vai aumentar a tua força direto, né? Mas sim, tu tem essa diminuição da tua percepção de cansaço, né? Não, porque eu notei até eu botando mais peso mesmo. Exato. Eu creatina não tô tomando agora, apesar de saber que, né, seguro e tudo. Mas eu tomo whey, geralmente à tarde. E a cafeína em alguns dias de treino, assim. E os dias que eu não tomo, nossa, eu realmente me sinto mais fraco mesmo, assim. Sim, se sente mais cansado. Realmente funciona. Suplemento que tem também muito estudo, padrão de evidência A ali, vale a pena fazer a suplementação. Outra coisa que é legal também, dependendo do tipo de esporte, betalanina, mas tem que ser um esporte mais específico, assim. Tem alguns suplementos bons que realmente funcionam, mas a maioria não funciona. É botar dinheiro fora. Botar dinheiro fora. Nossa, tá louco. Exatamente. E essa polêmica que rolou com a creatina aí, pessoal usando creatina falsificada, como é que foi isso aí? Cara, saíram alguns laudos da AB Nutri, é uma associação que tem de empresas ali, e
fizeram alguns laudos e está saindo alguns laudos frequentemente, assim. Então, saiu laudos da creatina e várias empresas não tinham creatina dentro. Várias mostraram que tinha, inclusive empresas que a gente não conhecia, eu próprio não conhecia. Empresas mais... empresas menores ali, né? Com uma creatina de excelente qualidade, com preço legal. E empresas mais conhecidas com um produto... Sim. Sem produto. Sim, eu vi a galera falando de creatina, aparentemente de marca boa e tal, com 20% de creatina no máximo. 20% de creatina. Daí tu tá investindo num produto, né? É como eu te falei antes do whey, né? Se tu pagar um whey muito barato, cara, tu não tá pagando whey, tu não tá comprando. A proteína é cara pra fazer. Sim. E a creatina também. Agora deu uma baixada no preço, mas é um produto que ele não é de fácil acesso, porque são poucos lugares no mundo que tem a tecnologia pra fazer. Então é mais difícil de comprar, então o preço já é mais tabelado, tu não tem tanta diferença de uma marca pra outra, se tu pegar um produto de qualidade, né? Tem diferença, tem, mas não tem tanta. A creatina de... Antigamente tu pagava R$45. Hoje em dia tu não paga isso. Sim. Bem mais caro. Sim. Então, se tu vê assim uma creatina muito mais caro do que a média, possivelmente ela não é proporcionalmente melhor do que a média. Nem um pouco. E uma muito mais barata é risco de golpe. Tudo que tá nos extremos tende a não ser muito interessante, né? Às vezes o pessoal investe em suplementos ali, que são marcas... que fazem um marketing em cima do nutricionista. Sim. Essas marcas cobram um preço absurdo. São totalmente desproporcionais ao produto, assim, sabe? É um produto muito acima. Então, eu acho que tu consegue economizar e tu consegue direcionar um produto de qualidade tendo um preço bom. Mas tu também não pode pegar o produto mais barato, porque tu vai pagar o preço. Sim. Tu não vai estar tomando nada. Então, tu tá jogando teu dinheiro fora. Chance, né? O mercado de suplementação é assim. Por isso que na dúvida, assim, o cara tendo um acompanhamento com um nutricionista... Já vai direcionar. E tu consegue obter, de repente, aqueles nutrientes ali com a alimentação mesmo, sem precisar do suplemento, né? Exato. A gente, tipo, proteína. Cara, um whey é um pedaço de frango. Sim. Exatamente. É isso. Não tem nada de diferente. Então, eu consigo encaixar dentro da tua rotina sem precisar suplementar. Sim. Quando que a gente vai utilizar? Tem a tua rotina de consultório. Eu tenho a minha. Pra mim, é uma mão na roda. Sim. Porque eu tô ali dentro do consultório. Se eu tomar um whey com leite, pra mim é excelente. Sim. Então facilita a minha vida. Faz ali em 2 minutos, né? Levo pronto. Deixo no meu frigobar lá e tomo quando a gente entra no intervalo de um paciente ou outro. Então isso facilita a vida. Mas para quem não precisa desse suporte, a gente consegue ajustar só com a alimentação, né? Sim, perfeito. Não tem problema nenhum. E tem algum limite da quantidade de whey, assim? Porque eu vejo ali o pessoal, no máximo 2 doses por dia e tal. Não tem nada. Não tem isso. Lógico, talvez não seria tão interessante para a saciedade que tu ficasse comendo sempre whey, até porque é legal ter uma diversidade de outras coisas, porque tu vai ter uma vitamina B12, um ferro, uma ferritina na carne, então tu tem um peixe, tu vai ter outras coisas, outros nutrientes, né? Então é importante dar uma diversificada, mas não tem problema de tomar whey mais de uma vez por dia, não tem problema. Tipo, a vantagem, ao invés de o cara tomar um whey no almoço ali, tu comer um arroz integral, lentilha, um frango e tal, com legumes, porque dá muito mais saciedade mesmo. Muito mais saciedade. E um dos mitos também é sobre o arroz integral. A quantidade de fibra na porção é muito pouca. É mesmo? Então, para quem não gosta, se a pessoa tem um consumo legal de fruta e vegetal, que vai ter bastante fruta, comer uma aveia, comer outras coisas, não vai fazer diferença ela comer o arroz integral e não vai fazer diferença ela comer o pão integral. Sim. Se ela não gosta. Se ela gosta, beleza, faz a utilização. Mas agora, se ela não gosta, cara, é 1 grama de fibra a mais. Entendi. Então, sabe, não pesa na balança. Sim. Salvo algumas raras exceções com alguém que tem alguma patologia. Mas se não, pro público em geral, não gosta, pode comer o pão branco, que não tem problema nenhum. Desde que tu tenha outros hábitos mais saudáveis. Especialmente se tu for ali comer o pão branco e em seguida for fazer um cardio, um treino, alguma coisa, né? Não, se tu pegar o teu pão branco e misturar com um ovo dentro, tu já vai diminuir a tua velocidade de absorção. Entendi. Porque a proteína dá essa diminuída, entendeu? Já previne aquele pico de insulina, assim. Exato. Legal. E o pico de insulina não é um problema. A gente, as pessoas têm um mito muito grande com isso, né? Cada pessoa, o pessoal fica, o índice glicêmico do alimento, isso, aquilo. Cara, cada um tem um índice glicêmico diferente. É feita uma média, né? É feita uma estimativa. Tem estudo mostrando que o whey tem um pico glicêmico maior do que pão branco. Olha só. Depende de cada pessoa, depende de cada microbiota. Então, é muito mais amplo do que parece. A gente tem uma média. Mas não quer dizer que sempre é essa média. Então, cada um vai responder de uma maneira diferente, né? Sim. Então, fazendo alguns ajustes ali, a gente consegue também diminuir a glicemia ali, para ela se manter talvez um pouco mais saciada, para não ter esse pico. Mas não é só esse pico que vai ser um problema, não vai ser esse pico que é um problema. Então, é um pouco mais abrangente, né? E daqui a pouco o cara tá olhando pro valor de um exame, tipo ali a hemoglobina glicada, que ela
ela te dá uma noção de como que tá esse pico de insulina, mas não necessariamente está te prejudicando, assim. No caso da hemoglobina glicada, tu vai ter aquela média mais ampla, né? De 3 meses. Aham. Ali, esse é o melhor exame pra gente ter uma noção se a pessoa tá pré-diabética ou não. Ah, entendi. Uhum. Na glicose em jejum, não. Daí tu vai ter o que eu peço pro paciente, o que eu peço no consultório ali, solicito de exame, pra saber se ele tá com a insulina mesmo. Se ele, tipo, tá com uma insulina lá de 7, 8, 9, cara, ele tá com uma sensibilidade de insulina ruim. Então, esse paciente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de perder peso. Entendi. Então, eu consigo ter essa noção ali vendo o exame. Se ele tem uma insulina de 3, 4, pô, esse cara é muito ativo. Ele tá voando. Então, o metabolismo dele tá funcionando mais eficiente. E daí que entra o lance que eu te falei. Comer vegetal, comer fruta, fazer o cardio. Porque o cardio também tem essa adaptação positiva para melhorar a sensibilidade de insulina. E isso é um contexto, né? O treino também ajuda. Então, é um contexto pra gente ir melhorando isso. Ah, vou lembrar dessa pra fazer o cardio com mais foco. Cara, lembra? Porque acelera demais o processo. Sim. Eu digo que assim, eu digo pros meus pacientes, o menor benefício que tu tem do cardio são as calorias que tu gasta no momento. O maior benefício dele é a adaptação positiva que ele gera no teu metabolismo a longo prazo. Sim. Porque ele aumenta a tua biogênese mitocondrial e melhora a tua sensibilidade de insulina. Então a maquinária começa a funcionar muito mais eficiente. Então isso é muito importante para te deixar o metabolismo mais eficiente. Pensa que assim, a ideia de um planejamento bem estruturado não é tu comer menos para gerar o déficit, é tu gastar mais. E às vezes o gastar mais, entende um pouco o que eu vou dizer, é comendo mais. Porque tu gera uma adaptação positiva no teu metabolismo. Às vezes eu entro num paciente no consultório comendo lá 1.400 calorias, uma mulher que é mais comum, 1.300. A primeira coisa que eu faço dela, ela não consegue mais emagrecer. A primeira coisa que eu faço nela é subir caloria. Ela começa a emagrecer. Sim. Porque tu tá tão restrito ali que tu dá uma destravada, falando a grosso modo, né? São adaptações que tu vai gerando no teu metabolismo a longo prazo que vão piorando ele. Mas falando a grosso modo, tu dá uma destravada e tu começa a ter um resultado, sabe? Tem mais adesão, treina melhor, gasta mais caloria no treino, gasta mais caloria no cardio. Sim, eu lembro quando eu comecei o meu acompanhamento nutricional, era assim também, cara. Eu tava super retido lá, tava com quase 100 quilos, assim. E aí a Nutri aumentou bastante, assim, a quantidade de proteína, aumentou a quantidade de refeições e a densidade mesmo de caloria. E, cara, eu emagreci uns 5 quilos, assim, num intervalo de 2 meses, 3 meses. É muito rápido. Porque tu faz essa adaptação e às vezes a pessoa também te relata no consultório que ela tá comendo pouco e ela não tá comendo pouco. Porque ela não conta as beliscadas que ela dá no dia. Sim. Ela passa na frente do pote de bolacha, pega uma bolacha, come uma balinha, comer mais com chiclete, com muita caloria. Não que o chiclete vai ser um problema, às vezes tu vai comer um pacote no dia. Pelo hábito, né? Pelo hábito. Daí uma bala de goma, uma coisa assim. E ela não conta essas calorias. E quando tu passa a comer mais, tu não vai querer comer outra coisa. Tu tá empanturrado de comida. Sim. O que eu mais escuto do meu paciente é, pô, Nutri, é muita comida. Eu sei que é muita comida, mas eu quero que tu coma muita comida. Porque daí tu não vai querer fugir da dieta. Sim. É mais interessante tu ter o emagrecimento comendo bastante do que tu ter o emagrecimento comendo pouco. Total. Pra criar aquele hábito é muito melhor, né? Sim, eu lembro que ela me passava antes de dormir uma ceia, que era com iogurte natural, melão, aveia, não sei o quê. Até semente de chia, se eu não me engano. E eu achava estranho, porque, cara, não tinha fome. Mas sabe? é importante comer. Eu vou comer por quê, né? Aí eu comecei a comer e, de fato, o cara dorme melhor, o metabolismo acelera. A galera tem o mito do carboidrato à noite, né? Mas, cara, carboidrato à noite é importante. Inclusive pra síntese de melatonina. Então, pra te dormir melhor é importante. Desde que não coma uma quantidade exagerada. E aqui vale uma ressalva, porque quem treina de manhã cedo, que é o teu caso, precisa ter bastante carboidrato da noite anterior. Porque o pré-treino, ele funciona de 4, 6, 8 horas ou mais antes do teu treino. 3 horas também, dependendo da refeição que tu faz. Então, se tu treina de manhã cedo e às vezes em jejum, tu tem que comer bem na noite anterior. Sim. Senão tu não tem energia pra treinar. O que eu como na noite anterior impacta mais o treino do que o café da manhã, no caso, se eu treinar depois do café da manhã. Depende de quanto tempo tu tem ali de intervalo. Se tu tem 1 hora de intervalo, não vai fazer absolutamente nada o teu café da manhã. Dá uma estabilizada na glicemia ali, tem um efeito poupador de carboidrato, mas não é um efeito agudo na performance do teu treino. Sim, eu não vou usar aqueles nutrientes pra energia, assim. Tu não restabelece o teu glicogênio. Entendi. Na realidade, pós-treino, treinou, começou a comer, voltou a encher o glicogênio. Mas aquela refeição pontual da noite tem um impacto muito grande no teu outro treino. Então, sabendo direcionar isso, e daí a gente faz isso também no paciente de modo geral, não só com o atleta, porque a performance dele melhora demais. Então, tu coloca, daí o que eu vejo muito erro, né? Pô, o cara tá lá, tira todo o carbo dele de noite, o cara tá comendo frango e salada e treina de manhã em jejum.
morto, né? Tu já acorda cansado. Sim. Então, quando a gente opta por comer bastante carboidrato de noite, vai lá comer 150, 200, 300 gramas de arroz, dependendo da pessoa, e ela vai treinar de manhã cedo, ela vai ter uma performance muito melhor. Sim. Então, o cara que daqui a pouco consegue comer bem na noite anterior, ele pode até treinar em jejum praticamente sem prejuízo. Pode. Não vai ter prejuízo nenhum. Entendi. Isso é uma questão de adaptação ali, né? Se tu tá adaptado, tu consegue treinar em jejum. No começo, tu pode passar um pouco de trabalho, porque tu não tá adaptado. Mas, cara, umas 2 semanas ali, tu já tá bem tranquilo ali treinando em jejum. E quando tu dorme, tu não gasta o teu glicogênio muscular, tu gasta só o glicogênio hepático para manter as tuas funções vitais ali. Então, essa reserva tá prontinha. Chegou de manhã, tu tá pronto. Toma tua cafeína e vai. Entendi, perfeito. Não, pergunta até pela praticidade mesmo da rotina. Porque daí tu não precisa ficar esperando fazer digestão. E outra, se tu fizer uma refeição grande antes do treino, tu vai treinar de barriga cheia. Tu tá fazendo o processo de digestão. Sim. Então, tu tá direcionando tudo pro processo de digestão. Tu vai perder performance do treino. Sim, exatamente. Então, por isso tem que organizar. Às vezes, pra não tomar cafeína, talvez em jejum, pra não ter uma azia. O cara come uma fruta junto, come uma mamão ali, só pra não estar de estômago vazio a hora de tomar cafeína e vai. Perfeito. Ajuda bastante. Né? Eu já tive essa sensação mesmo, assim, de tomar o café da manhã ali, achando que eu não poderia treinar em jejum. E aí já com pressa pra atender, depois ali 10 da manhã, coisa assim, já fazia um treino rápido. E no fim tu sente que não rendeu nada, assim, porque o treino ficou meio... E tu perde tempo, né? Porque daí tu prepara o café, faz. Assim não, toma tua cafeína, sei lá, come um pedacinho de mamão, uma banana, já vai. Sim. Tu economiza tempo. Daí quando tu volta, tu faz um café legal. Porque daí o café, quando tu volta, tem que ser o teu pós-treino. Aí tem que ser uma refeição legal. Uma quantidade adequada de proteína, com uma quantidade adequada de carboidratos, dependendo do que tu for no restante do dia, dependendo de como tá o teu planejamento, né? Mas isso é importante, principalmente a quantidade de proteína. E qual é o principal erro que tu acha que a galera comete, assim, que sabota a hipertrofia e o emagrecimento? Cara, hipertrofia, mulheres, comer pouca proteína. De cara, assim, pouquíssimo. Tu vê mulheres comendo 70 gramas de proteína numa refeição, um ovo no café da manhã. Dependendo da estratégia, cara, é nada. Tu tá abaixo ali de 1,2 gramas por quilo de peso. Tá perdendo teu treino. Entra paciente no consultório, ela tá emagrecendo, mas ela tá com uma flacidez absurda. Porque em vez de tu emagrecer, essas pessoas têm que ter a ideia que elas precisam fazer uma recomposição corporal. Durante o processo de emagrecimento, se tu não é um indivíduo avançado, tu precisa ir ganhando massa muscular. Porque senão tu vai ficando com muita flacidez. Então eu sempre trabalho com essa ideia da estética mesmo. Pô, e todo mundo quer estética. Claro. Cara, 99% das pessoas que me procuram querem estética. 1% tá morrendo. Ou os outros... É 2 coisas na vida. Ou tu vai procurar alguém porque tu tá morrendo, ou porque tu tá passando alguma vergonha. Sim. Cara, o fato é esse. Não, e assim, mesmo que a estética não seja o teu objetivo principal, tu não vai ficar frustrado de conseguir melhorar. Exatamente. Então, De conseguir melhorar. Cara, tu não perde nada melhorando a estética, né? Dificilmente alguém chega e diz, Nutri, eu preciso só melhorar minha qualidade de vida. Sim. Cara, no fundo tu tem algum outro objetivo ali. Claro, tu quer... claro. ficar um pouco melhor. E não tem problema isso. Eu acho que hoje em dia tá muito polemizado, né? Sim. O pessoal quer ser muito desconstruído, né? Eu quero ser exato. É feio ter estética. Cara, não é feio. É a tua autoestima. É tão bom se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesmo. Sim. É isso que eu tento passar pro paciente. Mas o erro principal das mulheres é a baixa quantidade de proteína. Quando tu ajusta só a proteína, o físico já melhora. No emagrecimento, talvez as beliscadas sejam um dos pontos mais importantes ali. O pessoal não conta as beliscadas que dão do dia e não são sinceros consigo mesmo. Então, tu não vai passar pro Nutri a tua beliscada e tu vai continuar fazendo. Sim. Refeição livre também, final de semana, o pessoal abusa. Final de semana, cara, tu tem que ter uma refeição livre, tu não pode ser o dia todo. Ou o final de semana todo. Tu perde a tua dieta, no final perde a tua semana. De treino e dieta levada a sério. É passar o dia todo comendo livre, nossa, é muita coisa, né? Muita coisa. Facilmente ali tu consegue 7.000 calorias num dia. Nossa. Facinho. Vai no rodízio de pizza, Sim. Muito. Umas pizza doce, comer as outras coisas ali. Sim, por nada o cara almoça um churrasco, toma uma cerveja, depois de noite vai mais... É isso aí. Come um churrasco com uma carne gorda, come um salsichãozinho ali, tem uma maionesezinha da avó em casa. Aí tu já vai num rodízio de noite, bebeu também. Cara, foi. 7.000 calorias. Perdeu 2 semanas. Tá louco. 2 semanas. Imagina. É complicado. Sim, é fácil o cara errar, né? É muito fácil. Por isso tem que ter esse equilíbrio, sabe? Sim, tem que ser um erro planejado, né? Tem que ser um erro planejado e tem que ter esse equilíbrio pra te manter isso a longo prazo. Se não conseguir manter a longo prazo, não tem resultado. Sim. E o maior desafio que tu vê hoje, assim, Arthur, tipo, que tu gostaria de conscientizar as pessoas que estão buscando performance no treino? Cara, eu acho que as pessoas, primeiro, não tem que ter medo de contratar um profissional. Quando ela tem auxílio de um bom profissional, isso envolve
Um nutricionista, um personal, um psicólogo, porque muita gente não consegue ter aderência no planejamento e o problema às vezes dela é psicológico, ela precisa de um norte para ela seguir. Então esse trabalho multiprofissional ali, multidisciplinar, é muito importante para me ajudar e para ajudar a pessoa. Quando a pessoa tem um personal, facilita a minha vida. Então ela tem outro resultado. Então acho que se a pessoa não tiver medo de procurar os profissionais adequados, ela vai conseguir ter um resultado bem melhor. Isso vale para o iniciante, isso vale para o avançado. Então, acho que isso. Hoje, as pessoas sentam no consultório e têm medo de... Assim, eu nunca consultei com o Nutri porque eu achei que ia ter uma restrição de tudo. E não é. Eu tô ali para facilitar a tua vida. Então, acho que isso. As pessoas não devem ter medo de procurar um profissional adequado. Se tu vai construir uma casa, não vai ser tu que vai construir. De forma alguma. Eu não vou construir. Vai mexer na luz ali, eu não vou mexer, eu vou tomar um choque. Então... Todo mundo acha que entende um pouco tanto de treino quanto de dieta. Sim. Então, as pessoas têm que direcionar isso. Entende isso como um investimento. Claro. Não é um gasto a mais. Tem que entender como um investimento, porque tu vai chegar no teu objetivo. Sim. O que o cara economiza de tempo, né? Delegando para a pessoa certa. Tempo. Cara, eu até quero mandar um abraço para Bruna Hauck, que tá fazendo agora as minhas artes aqui pro YouTube. Eu comecei a delegar para ela essa função aí. Cara, é absurdo. Primeiro que ela sabe muito mais, ela consegue... Isso é muito mais legal. Nossa, tá louco, 1000 vezes. E assim, tu economiza tempo, tu só passa a ideia pra pessoa e pronto. Com relação a Nutri também, eu vejo a galera falando assim, hoje tem tudo na internet. Tá, beleza. Tem na internet, mas tem muita coisa errada na internet também, né? E essa questão assim do suporte pra adesão, pra mudança de comportamento e tudo, não vai fluir em ti naturalmente isso. Tem que ter o suporte, né? Tu economiza tempo, tu erra menos, tu fica mais satisfeito. Exatamente. E eu sempre falo pra todo mundo, cara, abertamente. Com 30 minutos de Google, tu sabe calcular uma dieta. Sim. Tem aplicativo, tem tudo. Tu vai lá, estima a taxa metabólica basal, estima o teu gasto calórico. 30 minutos, não precisa mais que isso. 30 minutos tu monta a tua dieta. Mas tu não monta a tua dieta de uma maneira que tu vai conseguir seguir. Sim. É difícil encaixar. Então, por isso que o trabalho do profissional entra nessa área, para facilitar a vida da pessoa. Se a gente consegue facilitar a tua vida, tu encurta o teu tempo de resultado. O tempo que tu demoraria 2 anos para ter um resultado sozinho, tu vai ter em 6 meses. Sim. E uma coisa que eu vejo, assim, que o nosso olhar aí, profissional, assim, muda bastante, porque, tipo, às vezes a pessoa, ela tá convivendo com um problema, tá tão habituada àquele problema, e ela não consegue perceber a real complexidade daquilo. E aí o profissional te dá uma orientação mais específica. Não, olha só, isso aqui é uma coisa séria, tu precisa de um cuidado melhor nessa área e tal. E da mesma forma o contrário. Às vezes a pessoa tá desesperançosa, acha que não tem jeito, que não vale a pena mudar e tal. E o profissional olha pra ti, ele vê que tu tem todo um potencial, tu consegue obter um resultado, mas tem que ter um direcionamento certo. Exatamente. Então, assim, a gente consegue também extrair o melhor da gente com o olhar profissional. Com certeza. Tu olha de fora a pessoa, né? Então tu tem esse olhar, talvez, de fora da realidade que ela tá tendo. Tu consegue ter uma perspectiva diferente, tu consegue passar essa perspectiva diferente pra ela. Sim. Porque tu tem uma bagagem de experiência ali. Esse paciente que perdeu 50 quilos, ele entrou no consultório falando pra mim que tava pensando em fazer bariátrica. Imagina, cara, a gente tá trabalhando começou comigo em janeiro que foi mais efetivo, janeiro ou dezembro. Então é pouco tempo para mais de 50 quilos. Se ele tivesse feito a bariátrica, ele tinha perdido a qualidade de vida toda dele. Imagina, sim. Porque são outros problemas aí. Nunca mais ele se alimenta da forma que se alimenta. Nunca mais, absorção de nutrientes. É importante para quem precisa, mas para quem consegue sozinho, sem esse plus da bariátrica, vai sem. Porque tu resolve um problema, mas tu arruma outro. É importante para quem precisa, mas tem que ter noção que tu vai arrumar um monte de problema. Tá, eu vi na internet agora uma postagem, cara, falando que uma porcentagem alta. Eu nem acreditei 100% no número que apareceu ali, mas de qualquer forma, a gente conhece pela experiência, né? Que muita gente que faz a cirurgia bariátrica, dentro de alguns meses, volta a engordar. Cara, a porcentagem é altíssima. Sim. Altíssima. Acredito que uns 80%, talvez mais. Imagina, cara. Cara, porque é como eu te falei, a pessoa não muda a cabeça. Então, tu faz a bariátrica, sim, no começo tu não consegue comer, porque o volume de refeição fica muito reduzida. Mas com o tempo vai voltando a comer. E quando tu vê, tu tá comendo toda hora, tu tá beliscando e tu começa a engordar de novo. O que eu mais atendo é paciente que não tem sucesso na bariátrica. Sim. O que eu mais atendo. E outra coisa é a ilusão que a pessoa tem entre quantidade de comida, volume da comida em relação à quantidade de calorias, né? Exato.
Tu vai lá e come 4 colheres de pasta de amendoim, por exemplo. Super calórico. Olha quantas calorias já tem aí, né? Exatamente. Poderia ter comido um pratão de comida. Sim, imagina. E esse é um dos segredos do emagrecimento. Tu comer um volume grande de comida com pouca caloria. Sim. Tu consegue ter uma adesão muito grande, assim, né? Então isso, cara, faz toda a diferença. Cara, e assim, eu pra comer 4 colheres de pasta de amendoim, pego uma boa daquelas Dr. Peanut ali. Total, come na hora. Muito fácil, né? É uma coisa que eu não tenho dentro do meu planejamento pelo meu descontrole no doce. Se eu tiver a pasta de amendoim, eu vou comer tudo, cara. Imagina. Eu não consigo. E é importante, é uma dica para as pessoas, que elas saibam quais são os gatilhos delas. Sim. Se tu tem problema com chocolate, tira o chocolate de dentro de casa. Tu não pode ter isso perto de ti. Sim. Eu não consigo comer 3 quadradinhos de chocolate. Eu vou comer a barra toda. Se eu não comer a barra toda, eu não vou parar. Então, enquanto ela estiver dentro do meu armário, eu vou ali pegando, comendo. Então, eu não tenho. São coisas que eu não deixo no planejamento. Para a pessoa que consegue ter autocontrole, ela pode ter 3 quadradinhos de chocolate no dia. Só que para quem não tem que saber quais são os seus gatilhos, né? Perfeito. Isso é bem importante. Não, e isso me fez lembrar de um estudo que é citado naquele livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Os caras compararam a performance do raciocínio lógico, do desempenho na prova, em 3 grupos, né? A única orientação do grupo, antes de fazer a prova, é que eles precisariam estar a pelo menos 3 horas em jejum. Aí dividiram lá em 3 salas, todo mundo com pelo menos 3 horas em jejum, passariam mais 1 hora na sala. Só que o grupo de uma sala só ficava sentado aguardando lá, esperando o horário da prova. O outro recebia salada e chocolate, podia comer à vontade, qualquer um dos dois. E o terceiro grupo recebia salada e chocolate, mas só podia comer salada. O que eles viram? Tanto quem não recebia comida, quanto quem era livre para comer o que quisesse, tinha um desempenho parecido. Mas quem precisou passar 1 hora dizendo não pro chocolate teve um desempenho pior. Com certeza. Porque aquela força, né, aquele negócio que eu falei mais cedo da força de vontade mesmo. A energia que tu gasta, a energia cognitiva, pra tu estar olhando para um negócio, tendo que adequar o teu comportamento, planejar, dizer não, resistir e tal, isso te deixa exaurido, assim, mentalmente. Exatamente. Então depois tu vai resolver um problema que tu não consegue, né? Exatamente. E se a tua rotina já é exaustiva mentalmente, como é que tu vai ter força de vontade para resistir a um chocolate, a um vinho, alguma coisa, né? Sim, se tu tem isso em casa, tu não vai conseguir. Né? Atendi uns pacientes hoje e a queixa deles era que eles comiam muita besteira, mas eles tinham em casa chocolate, salgadinho, esse tipo de coisa. Primeira coisa que eu falei, antes da gente começar a consulta, tirem isso de casa. Se vocês manterem esse tipo de coisa em casa, não vai conseguir seguir o planejamento. A gente tem que ser sincero, não vai conseguir seguir. Então tira de perto o que te gera gatilho para fugir da dieta, prevenindo o teu erro. E deixa ali alimentos que tu não vai ter tanto problema para comer. Então, pô, tem gatilho com doce, uma dica legal. É saudável? Não é tão saudável, mas tu pode comer uma gelatina zero, pelo menos não tem caloria. Então, isso acaba ajudando bastante dentro do planejamento. Tornar mais fácil o comportamento que é efetivo e mais difícil aquele que é errado, né? Exatamente. Facilitar o contato, assim, com o comportamento que é certo e tal. A questão, por exemplo, com relação ao treino, eu faço na academia mais perto do meu apartamento. Porque é isso aí. Não tem erro, né? Não tem erro, tu já desce ali, já vai, daqui a pouco vai a pé, não sei se tu vai a pé. É isso aí. Facilita o teu comportamento. Se tu tem que pegar o carro e ir pra uma academia que demora 15 minutos pra chegar, 30, tu já não vai. Um dia tá chovendo aqui no sul, né? O cara tá frio, tu já não vai. A não ser que tu goste muito. Sim. Mas é mais pra frente. Às vezes é mais pra frente esse hábito. Sim. E daí tu já tá num nível talvez mais avançado, né? Sim. Mas pra quem tá iniciando, facilita o hábito. Sim. Escolhe uma academia que vai te dar um suporte diferente. Esses profissionais que vão te acolher. Se for um ambiente que tu não gosta de ir, tu não vai ir. Com certeza. Vai pagar e tu não vai. Cara, e esse é um outro diferencial também. Até já quero reforçar o convite que eu fiz pra minha personal lá pra Laila. Pessoal lá da Espaço Personal de Osório. Já falei com mais de um personal que trabalha lá, o Rafa também, tudo pra virem aqui qualquer hora trocar uma ideia sobre a importância do personal para o desempenho, né, da pessoa que quer emagrecer, quer ter hipertrofia e tal. Porque o espaço deles lá é extremamente acolhedor também, assim. Então, um ambiente amigável, equipamento de boa qualidade, né, um ambiente organizado e tal. E tudo isso facilita. Tudo facilita. E o pessoal tá ali te auxiliando também, corrigindo o movimento errado, dando um suporte e tal. Então, torna mais fácil tu fazer o comportamento e mais efetivo quando tu faz. Então, assim, sim. Né? E é o que a gente falou antes, encurta o teu tempo. Tu quer ter o resultado mais rápido. Todo mundo é imediatista, todo mundo quer o resultado rápido, eu também quero. E quando tu contrata um personal, além de te prevenir lesões, porque isso é um problema lá na frente, para quem tem sabe, e tu vai encurtar o teu tempo, tu vai executar o movimento de maneira correta, tu vai chegar na hipertrofia mais rápido, tu vai ter o emagrecimento mais rápido se for esse teu objetivo. Sim. Então, quando tu tem esse conjunto de fatores, a gente consegue ter um desenvolvimento muito melhor. Por isso que, cara, o paciente que trabalha com personal,
para mim, é muito melhor. E para ele, quando ele trabalha comigo, sim, também. Porque a gente consegue juntar as duas coisas, entende? E a gente consegue extrair o máximo daquele paciente. Então, ele consegue ter um resultado muito mais expressivo. Então, esse trabalho, como eu te falei antes, é um investimento. Tu não pode encarar isso como um gasto. Pô, vou gastar com personal. Cara, é um investimento. Se tu tem condições de pagar, contrata. Se não tem condições de pagar um personal, contrata uma consultoria online. Claro, com certeza. Pelo menos tu tem um aparato do treino ali, tu tem um aparato para tirar dúvidas. Tem consultorias onde o aluno filma o exercício. Então, isso tudo é muito importante para te ter um direcionamento melhor. Ou tu gasta agora, ou tu vai gastar lá na frente com remédio. Sim. E uma outra coisa é que o fato de tu ter investido dinheiro também, isso cria um viés na tua mente, assim, que tu te obriga a te comprometer mais, né? Exatamente. É proporcionalmente. Inclusive, até em alguns casos, assim, o valor, ele ser muito, muito acessível, que é insignificante pro orçamento da pessoa, pode até gerar um efeito contrário na adesão, né? Sim. O valor tem que ser significativo. A pessoa tem que sentir que, bom, eu tô investindo algo que é importante para mim aqui, eu preciso me comprometer. Então. Exatamente. Quando tu tem um preço muito baixo, a não ser que tenha uma pessoa que realmente não tenha condições, claro. A gente não consegue ter adesão, cara. Quando tu faz uma consultoria ou tu dá um planejamento, normalmente as pessoas não têm adesão. Sim. No começo da minha carreira eu fazia mais parcerias, para até fazer uma divulgação. Muita gente não segue. Sim. Difícil mesmo contar nos dedos as pessoas que seguem. Agora o cara que tá pagando, ele tá seguindo. Claro, não, e aquele valor é um valor muitas vezes ali que ele tá, né, que é um valor restrito, contado e tudo, ele sabe que ele poderia gastar com outra coisa. Então, se ele optou por direcionar para aquilo, ele valorizou de fato aquilo. Exato, exatamente. A mente dele fica comprometida com aquele valor, né? O valor tá diretamente ligado com aquilo que tu vai falar. Eu não gosto de jogar dinheiro fora, né? Claro. É um investimento que tu vai fazer. Exatamente. E tu vai ter que colher algum fruto disso, né? Exatamente. E tu atende aqui em Tramandaí e eu atendo em Tramandaí, na Clínica Spine, e atendo em Florianópolis. Atendo online também. Florianópolis, consultório é meu, na agronômica, e também atendo online. Perfeito. E para te contratar, então, como é que o pessoal faz? Cara, entra no meu Instagram, ali tem um linkzinho na bio. Pode chamar no direct também que eu respondo. Eu mesmo respondo os pacientes ali. Tem um linkzinho na bio. Lá tem todas as informações necessárias da minha consultoria. Tanto atendimento presencial. Tem um videozinho bem legal lá mostrando como funciona o atendimento presencial. A diferença do trabalho. Avaliação física, aplicativo, dieta entrega na hora. Também tem no link ali o modelo de consultoria online. E os 2 atendimentos. Tanto presencial em Tramandaí quanto presencial em Florianópolis. Também tem um e-book direcionado para esse público que não tem condições de pagar o valor da consultoria. Olha porque aí, a gente tem, cara. Então é um e-book super acessível, R$29,90. E o que tu vai encontrar lá? Um direcionamento para te seguir. Porque tem muita gente que me pergunta o preço e eu sei que a pessoa não tem condições de pagar o valor da consulta. Para muita gente, cara, que ganha um salário mínimo, fica difícil. Claro. Não vai conseguir, talvez, dedicar esse valor para uma consulta de nutricionista. Mas ela tá treinando e ela quer comer bem. E ela quer ter um resultado. Nesse e-book tem eu coloquei algumas informações, um apanhado de informações para ela entender como é que funciona o processo de emagrecimento. O e-book é voltado para emagrecimento. E também 2 modelos de cardápios alimentares. Então tem 2 para mulheres e 2 para homens. Ali é um modelinho de dieta que ela vai ter ali de baixíssimo custo, que é a linha que eu trabalho. Panqueca de banana, um pão com ovo, um arroz, feijão, a comida da gente, assim, sabe? Comida do dia a dia normal, que é isso que eu trabalho. Que ela já consegue ter um direcionamento a R$29,90. A ideia é ajudar e poder contribuir de uma maneira positiva, porque eu sei que essa pessoa, ela vai conseguir ter um bom resultado se ela fizer aquilo. Claro. Se ela seguir as orientações, ela já consegue ter um excelente resultado. Manda o link desse e-book, eu vou deixar fixado aqui na descrição do vídeo. Então. Vou te mandar. Maravilha. Mais algum recado queira compartilhar, Arthur? É isso aí. É isso aí. Cara, só te agradeço então pelo tempo, pela disponibilidade aí. Eu que agradeço pelo convite, cara, foi excelente a conversa. Maravilha. Tava um pouco nervoso antes de vir, mas depois desenrolou a conversa, foi muito legal depois mesmo. chega em casa como um docinho lá. Como um docinho, vai. Bem tranquilo. Já era. Muito obrigado mais uma vez então, pela parceria, pela atenção aí. E galera, vou deixar depois aqui então o link do e-book do Arthur e aguardo os comentários de vocês com dúvidas aí, vamos interagindo. Até o próximo episódio. Valeu.